O Brasil colônia foi mais ou menos de 1530 até 1822, e esse período começou quando Portugal mandou a sua primeira expedição colonizadora, que era comandada por Martim Afonso de Souza. O período pré-colonial, como o próprio nome fala, foi o período antes da colonização, e ele aconteceu logo que os portugueses chegaram aqui no Brasil, e eles já começaram com a primeira atividade econômica, que foi a grande exploração que teve do pau-brasil, e eles utilizavam muito da casca da árvore, como tinha um tom muito avermelhado, para tingir tecidos e fazer móveis. E foi uma exploração tão intensa que lá por 1520 as árvores próximas à costa já não existiam mais. E esse período ficou conhecido como o ciclo do pau-brasil. Já no início da colonização do Brasil, Portugal começou a mandar cada vez mais expedições para cá para que o território fosse mais conhecido e que eles também lutassem contra piratas e comerciantes franceses. Depois de um tempo, quando Portugal e Espanha estavam numa grande disputa por terras aqui no Brasil, foi feito o Tratado de Tordesilhas e no limite de Portugal as terras foram separadas em 15 capitanias hereditárias. Essas capitanias foram doadas a capitões, os donatários, que pertenciam à pequena nobreza da época, a lusitana, e por conta deles, eles promoviam a colonização e a proteção do lugar. Nessa época começou a surgir, a ser investido muito na empresa açucareira. Eles achavam que futuramente ia dar muito lucro e valia muito a pena investir na cana-de-açúcar. Então começou a crescer muito a empresa açucareira nessa época. A formação social do Brasil colônia era formada basicamente por europeus, indígenas e africanos que tinham sido trazidos pelos europeus para serem escravos, assim como os indígenas também estavam sendo usados como escravos na época, que faziam um trabalho manual de toda a exploração que o Brasil teve, procurando ouro na exploração do pau-brasil ou da cana-de-açúcar. Hoje a gente tem uma influência muito grande na nossa cultura africana, a cultura brasileira, justamente pelos africanos terem sido trazidos, porque na época os portugueses, os europeus não aceitavam a cultura africana. Com isso eles tiveram que disfarçadamente misturar a cultura que os europeus impunham com a cultura que eles já tinham, para eles não deixarem de praticar a sua cultura, mas para não serem castigados. Agora a Gabi vai falar um pouquinho mais da escravidão e da exploração da cana-de-açúcar. É isso aí. Desde o descobrimento, a economia brasileira foi totalmente comandada por Portugal, que mantinha a exclusividade com a colônia entre os negócios feitos por ali. Mas, durante algum tempo, o único interesse da coroa portuguesa era o pau-brasil. Mas, a partir da segunda metade do século XVI, eles começaram a deixar claro que outros interesses passavam a existir. E o único intuito da economia colonial era satisfazer a metrópole, além de comprar de Portugal tudo o que precisava para que fosse possível acontecer algum tipo de desenvolvimento. E eles deixaram claro que os interesses dele eram no ouro, cana-de-açúcar e nos escravos. E o escravismo no Brasil aconteceu com a vinda de Martim Afonso, que com sua expedição de colonização chegou no ano de 1531 e foi marcada pelo uso de escravos do continente africano, que eram tratados como animais, de alguns índios, só que para os índios foram mais fáceis, por eles conhecerem os territórios, eram mais fáceis a fuga. Mas eles eram maltratados, chicoteados, mas mesmo assim lutavam pela sua liberdade. Só que a partir do ano de 1888, a Lei Áurea chegou e aboliu todo e qualquer tipo de escravidão no Brasil. Os negros a partir daí eram livres, só que a sociedade ainda tinha um certo preconceito por achar que eles ainda eram escravos. E eles insistiam em tratá-los assim. Já o ciclo do ouro aconteceu logo que o açúcar deixou de ser o principal investimento brasileiro. Os portugueses iniciaram pela procura de uma nova forma de exploração colonial,
foi quando descobriram que as primeiras minas de ouro aqui no Brasil. E elas estavam localizadas no estado de Minas Gerais e Goiás. E com isso eles criaram as casas de fundições, que cobravam impostos altíssimos se alguém extraísse ouro, que deixava os mineiros completamente irritados. Entre esses impostos, nós podemos destacar o quinto, a derrama e a captação. O quinto nada mais é do que 20% de toda a produção era destinada ao rei de Portugal. Já a derrama, a colônia tinha a obrigação de arrecadar 1.500 quilos de ouro por ano. E a captação era cobrado imposto sobre cada escravo que trabalhava nas minas. E esse ciclo se estendeu até 1785. A exploração e os muitos impostos que eram cobrados na população gerou uma certa revolta, e foi aí que aconteceu o fim do ciclo do ouro. Aí já a cana-de-açúcar também foi chamada de latifúndio monocultor quanto plantation. Além das plantações, esses locais possuíam instalações e equipamentos que serviam para refinar o açúcar, como moendas, caldeira e casa de purgar, sendo conhecido como engenhos. Muitas famílias passaram a morar nesses engenhos